Hi, welcome to our class. Seja bem-vindo à nossa aula. Nós vamos aprender a falar sobre as horas. What time is it? Que horas são? So, what time is it? Né? A gente tem um clock. Clock é o relógio de parede e o watch é o relógio de pulso. So, it's a watch, it's a clock. Ok, então a pergunta é: what time is it? Que horas são? What time is it? Vamos repetir? What time is it? Mais uma vez, what time is it? Muito bem. E aí você começa. It's 1:00. Então, o it faz parte da estrutura da língua. Você não pode começar uma frase igual em português que você fala is, é. Então, você precisa do it is. Se você traduzir, não tem sentido nenhum. Mas a gente precisa do it para começar a frase. Então, você fala, it's 1:00. É 1h. O o'clock, eu falo que é o nome da hora. Hora é hour. 1 hour, 1 hora, 60 minutes, 60 minutos. Hour. E o'clock é quando a gente fala as horas. Né? Não é a medida de tempo, mas quer dizer horas. Então você diz, it's 1:00. É 1 hora. Ok? So repeat, it's 1:00. Toda vez que você tiver até 1:09, você tem que colocar o 0. E esse 0 em inglês a gente pronuncia O, como se fosse a letra O. Então, what time is it? It's 1:05. E se for 1:06? It's 1:06. E 1:07? Very good. It's 1:07. E 1:08? It's 1:08. E 1:09? Good. It's 1:09. É bom a gente saber essas horas quebradinhas, porque muitas vezes ônibus, metrô em Londres, eles chegam nas horas picadas. Por exemplo, the subway is 1:02. E 1:02, a 1:02, o metrô chega. Então, é bem ficar atento nessas horas quebradas, ok? Alright. Depois, it's 1:10. É 1:10. It's 1:15. É 1:15. It's 1:30. É 1:30. Então, você vai falar igual fala a hora em português, só que a gente acrescenta o it's. It's 1:35. 1:35. It's 1:40. 1:40. It's 1:45. 1:45. It's 1:50. 1:50. It's 1:55. 1:55. Então, é bom treinar bastante os números para entender as horas direitinho. Essa maneira é bem mais fácil e é igual ao português. Você fala a hora e os minutos depois. Mas, em inglês, a gente pode ter outra maneira de falar, que é primeiro falando os minutos e depois falando as horas. Então, por exemplo, it's 1, é 1. It's 1 a.m., é 1 da manhã. A.m. é antes do meio-dia. De meia-noite até 11:59 da manhã é a.m. O que isso quer dizer? Meridian é o sol do meio-dia. Então é anti-meridian, antes do meridiano, antes do meio-dia. Então, de meia-noite até as 11:59, nós vamos falar a.m. E de meio-dia até as 11:59, a gente vai falar p.m., que quer dizer post-meridian, depois do meio-dia. Meio-dia tem 3 nomes. A gente pode falar it's 12, it's noon. Noon é meio-dia. Tanto que de tarde a gente fala afternoon, depois do meio-dia. Ou então, it's midday. É meio-dia igual em português. Ok? Então, a.m. antes do meio-dia. p.m. depois do meio-dia. Não vamos esquecer.
Alright, so it's 1 a.m., 1 da manhã. It's 1 p.m., 1 da tarde. Aí, quando a gente fala as horas dessa maneira, primeiro nós vamos falar os minutos e depois você pode usar duas palavras, ou o past ou o after, que é it's 5 past 1. Então, são 5 minutos passados da 1. A gente não pode traduzir porque fica esquisito. Mas você pode falar it's 5 past 1 or it's 5 after 1. Então, são 5 minutos passado da 1 ou 5 minutos depois da 1. Então, vamos repetir. It's 5 past 1. Muito bem. It's 5 after 1. Very good. Now, it's 10 past 1. 1:10. It's 10 past 1 or it's 10 after 1. Então, vamos repetir. It's 10 past 1. Very good. It's 10 after 1. Good job. Aí, quando chegar nos 15 minutos, se a gente usa os minutos primeiro, nós não podemos falar 15. A gente tem que usar a quarter. A quarter é 1/4 de hora, que é igual a 15 minutos. Então, você vai dizer it's a quarter past 1 or it's a quarter after 1. Então, vamos repetir? It's a quarter past 1. Good. It's a quarter after 1. Very good. E assim vai. It's 20 past 1. It's 20 after 1. It's 25, né? 25 past 1. It's 25 after 1. Quando chegar na 1:30, lembra que você pode dizer it's 1:30 or it's half past 1. Half é metade, meia. Então, é meia hora passada da 1. Então, eu digo it's half past 1. Eu não posso falar it's 30 past 1. Tá? Então, it's half past 1. Então, é meia hora passado da 1 ou meia hora depois da 1. E a pronúncia, gente, não é half, é half. Vamos repetir? Half. Então, vamos repetir. It's half past 1. Very good. It's half after 1. Muito bem. Now, it's 20 to 2. Aí, até a 1:35, você vai usar after or past. Quando chegar na 1:40, faltam 20 minutos para 2 horas. Então, quando faltam 20 minutos, aí a gente coloca 20 to 2. Então, são 20 minutos para as 2 horas. Então, eu tenho duas maneiras de dizer, né? It's 1:40, é 1:40, or it's 20 to 2. São 20 para as 2. Então, 20 to a próxima hora. Então, vamos repetir. It's 20 to 2. Muito bem. It's a quarter to 2. A quarter, 15 minutes. Então, it's a quarter to 2. Né? São 15 para as 2. Então, duas maneiras. It's 1:45, 1:45, or it's a quarter to 2. Né? 15 minutos para as 2. It's 10 to 2. 10 minutos para as 2. Então, vamos repetir. It's 10 to 2. Good. It's 5 to 2. Faltam 5 minutos para as 2. Vamos repetir. It's 5 to 2. Good. It's 2 o'clock. Então, quando a hora é inteira, a gente usa o o'clock, se quiser. It's 2 o'clock. Ou então, it's 2 a.m., it's 2 p.m., dependendo do horário que você está falando. Ok? E aí você pergunta, what time is it? What time is it? E aí, vamos supor, como é que você diz? It's 1:40. Repeat.
ou it's 20 to 2. Muito bem. Por exemplo, what time is it? Que horas são? It's 1:50 or 10 to 2. Muito bem. Alright, now what time is it? Very good, it's 1 o'clock. Se for de manhã, de madrugada, it's 1 a.m. Se for depois do almoço, good, it's 1 p.m. Agora eu vou te perguntar, what time is it? It's 1:05. Ou então, it's very good. It's 1:05 or it's 1:05. What time is it? It's 1:10 or 1:10 or 1:10. Very good. What time is it? Good. It's 1:15 or 1:15 or 1:15. Question. What time is it? It's 1:30 or it's... Lembra, 30 minutos é igual a half. It's 1:30 or 1:30. Okay. Okay, and then we are going to ask, what time is... Que horas que é alguma atividade, algum evento? A gente pergunta, what time is the class? A que horas é a aula? What time is the class? E você responde, the class is at 7 a.m. Então, sempre que você for falar as horas, você vai usar a preposição at. The class is at 7 a.m. A aula é às 7 da manhã. Ou você pode substituir the class por it. It's at 7 a.m. Então, what time is the class? Respond. Very good. Or, very good. Now, what time is the movie? Que horas é o filme? What time is the movie? The movie is at 9 p.m. Então, o filme é às 9. Vamos substituir the movie por it. Very good. It's at 9 p.m. Então, não pode esquecer preposition at. Preposição at. Time, preposition at. Now, what time is the news program? Que horas que é o programa de notícias? O jornal que a gente chama. What time is the news program? It's at 8 p.m. The news program is at 8 p.m. E eu te pergunto, what time is the news program? Very good. What time is the meeting? The meeting, a reunião. Vamos repetir? Meeting. Então, what time is the meeting? 2 p.m. Very good. The meeting is at 2 p.m. Vamos substituir o meeting for it. Excellent. It's at 2 p.m. Very good. What time is the soap opera? Gente, soap opera é a novela. Isso é um nome irônico que eles dão, porque soap opera nos Estados Unidos passa no meio da tarde e só donas de casa que assistem. E aí o que acontece? Todas as propagandas são de sabão, de detergente, desinfetante. Então eles têm o nome irônico soap de sabão, opera, né? Então fica soap opera. Mas é a nossa novela. Nossa novela das 6, das 7, das 9, soap opera. Então, what time is the soap opera?
Vamos repetir a pergunta? What time is the soap opera? Eu falo 9 p.m. Você responde? Good. Vamos substituir soap opera por it. Very good. It's at 9 p.m. What time is the party? The party? A festa. What time is the party? At 10 p.m. Very good. The party is at 10 p.m. Vamos substituir por it. It's at 10 p.m. Ok. So now, você pode falar as horas, perguntar as horas e dar o horário quando as coisas acontecem. Ok? Very good class. Bye bye. See you next class.